ou desvio de poder, ou ainda sem competência legal. É a letra H. Preste atenção que essa letra H, ela se divide em 3 partes. A primeira parte diz respeito à honra. A segunda parte diz respeito ao patrimônio. E a terceira parte diz respeito à ausência de competência legal ou abuso de poder. Professor, o senhor pode nos dar aí um exemplo de cada uma dessas partes da letra H? Vamos lá. Policial militar prende uma pessoa legalmente e, ao efetuar essa prisão, chama ele de safado, chama ele de bandido, chama ele de pilantra. O policial está ofendendo a honra do cidadão que está sendo preso? Sim ou não? Sim. Sim. Quando ele ofende a honra do cidadão, do exercício da função, ele vai tipificar o crime de abuso de autoridade previsto no artigo 4º, letra H. Tudo bem? Vamos ver aí o exemplo contra o patrimônio. Você estacionou seu carro no local proibido. Você estacionou seu carro no local proibido. E a polícia chega no local, você está no local, e a polícia diz: olha, teu carro está aqui, nós vamos rebocar o teu carro. Epa, mas eu estou aqui. Não, mas não vamos rebocar assim mesmo. Pega o carro e leva a rebocar. Ainda que vocês argumentem comigo que o reboque do carro que está em estacionamento proibido é permitido pelo Código de Trânsito, o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é no sentido de que, quando a pessoa está presente no local, não pode haver guincho do carro, reboque do carro. O policial pode multar a pessoa, tudo bem, mas o carro, se a pessoa estiver presente, ele mesmo tira. Beleza? Vamos dar um exemplo agora de sem competência legal. Está muito rápido aí? Deu para copiar? Tranquilo? Cuidado, copiem, porque esses exemplos não estão aí na apostila, são esses exemplos que vão cair na prova. Um esquecimento poderá ser fatal. Uma letrinha dessa que vocês esqueçam é menos meio. Olha só. Diga. Repita, por favor, com relação no caso policial. Sim. E mesmo a pessoa presente, né? Se a pessoa estiver presente, a conduta do policial é de autuar a pessoa, porque estacionou em local proibido, mas ele não pode rebocar se a pessoa estiver presente. Porque se ele rebocar o carro, ele vai estar praticando abuso de autoridade. Isso é decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Professor, mas se ele não estiver presente, aí tudo bem, ele pega o carro e reboca. Se ele estiver presente, professor, se recusar, tirar o carro do local também. Pode ser. Sim, aí tudo bem. Se ele se recusar, é óbvio, né? Bom, meus amigos, olha só. A Agência dos Correios de São Sebastião foi assaltada. E os bandidos levaram o dinheiro que ia ser usado no pagamento dos aposentados. Polícia Civil, vocês sabem, na ausência da Polícia Federal, a Polícia Civil fez um inquérito. Por que Polícia Federal, professor? Porque se é Correios,
nós temos o interesse da União, portanto, teria que ser feito um inquérito pela Polícia Federal, porque trata de interesse da União. A Polícia Civil fez um inquérito e, ao invés de remeter para a Justiça Federal, encaminhou para o juiz da comarca. O juiz da comarca não atentou para essa questão da competência, decretou a prisão preventiva do acusado, de um dos acusados, e o acusado foi preso. Meus amigos, tecnicamente, esse juiz praticou ou não praticou abuso de autoridade? Sim ou não? Sim. Sim, porque quem deveria ter decretado a prisão preventiva era o juiz federal. Quando ele, juiz estadual, pratica um ato processual, decreta uma prisão preventiva, se ele tem a competência legal, ele pratica abuso de autoridade. Beleza? A senhora está assim, meio assim, essa é preocupação? Vejo preocupação nesse olhar. Olha só, terminar a nossa aula, já está terminando. Na letra I. Na letra I, a punição alcança aquele que prolonga a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Meus amigos, a prisão temporária nos crimes comuns tem um prazo de... Quanto é o prazo dela? Não, prisão temporária. Em 5 dias, prorrogável por mais 5. E nos crimes hediondos? Prisão temporária tem um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30. Ora, se o delegado de polícia prendeu uma pessoa, praticou um crime comum, foi decretada a prisão temporária, ele já sabe que ele tem 5 dias, prorrogável por mais 5, para concluir aquela investigação, depois da qual o preso deve ser liberado. Se ele não libera o cidadão, pratica abuso de autoridade previsto na letra I. Para prender uma pessoa por crime hediondo, a pessoa ficou 30 dias presa, ele pediu a prorrogação, o juiz deu mais 30 dias. Após os 60 dias, ele tem que liberar a pessoa. Não libera. Abuso de autoridade previsto no artigo 4, letra I. O cidadão foi condenado a 10 anos de reclusão. O juiz, ao final dos 10 anos, expede o alvará de soltura. Chega na mão do diretor do estabelecimento penitenciário. O diretor disse: "Ih, rapaz, esse cara aí é um bandidão, vamos deixar ele aí." O cara fica mais 6 meses lá mofando. O diretor do estabelecimento que recebeu o alvará de soltura e que não liberou o cidadão, pratica abuso de autoridade. O cidadão foi condenado a uma medida de segurança por ser doente mental. Ao final do prazo da medida de segurança, ele não é liberado. O responsável pela medida de segurança, que for o diretor do ambulatório ou da casa de custódia, enfim, vai responder por abuso de autoridade. Deu para entender isso aqui, Valentão? Esse prazo de 81 dias. 81 dias se aplica aos processos, processo penal comum. Processo penal comum tem que ser concluído no prazo de 81 dias.
Quando se tratar de contravenções, tem que ser concluído no prazo de 43 dias. Cuidado! São perguntas que poderão cair na prova. Vamos lá. Para terminar a nossa aula de hoje, duas coisas. Primeiro, em quanto tempo prescreve o crime de abuso de autoridade? Primeiro, prescreve em 2 anos. Porque sendo a pena máxima dele de 6 meses, se eu pegar o artigo 109, inciso 6º do Código Penal, que disciplina a prescrição, nós vamos ter a prescrição no prazo de 2 anos. Se cair na prova de vocês o crime de abuso de autoridade já tenha transcorrido mais de 2 anos, você já sabe que o crime está prescrito. Vimos na aula passada que o abuso de autoridade ele traz 3 tipos de responsabilidade. Aliás, nós temos 3 tipos de responsabilidade no direito brasileiro, muito conhecidos, que é a penal, a civil e a administrativa. As sanções administrativas do abuso são a advertência, repreensão, suspensão do cargo pelo prazo de 5 a 180 dias, destituição da função e demissão a bem do serviço público. Todas essas são penas administrativas. Quais são as responsabilidades civil e penal? A civil, nós já vimos que consiste no pagamento de uma indenização. Então, além de eu ter a responsabilidade administrativa, que vai da advertência até a demissão a bem do serviço público, eu tenho a possibilidade de entrar contra o ofensor com uma ação de reparação de danos materiais e morais, como eu tenho também a responsabilidade penal, que consiste em multa, detenção de 10 dias a 6 meses, perda do cargo, essa é importante, perda do cargo, inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública pelo prazo de 3 anos no local onde ele praticou o abuso de autoridade. O cidadão praticou abuso de autoridade lá em São Sebastião, ele fica impossibilitado de exercer pelo prazo de 3 anos a função pública no local onde ele praticou o abuso de autoridade. Beleza? Finalmente, quando eu tenho essa pena de multa, está prevista aí na legislação, de 5.000 cruzeiros, essa multa evidentemente está revogada. O que vale é o sistema de dias-multa do direito brasileiro, que diz que ele está entre um mínimo de 10 e um máximo de 360 dias multa. Quanto ao valor do dias-multa, ele pode ser 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo. Qual é o critério que o juiz utiliza para a fixação da pena de multa? Principalmente é considerada a situação econômica do réu. Beleza? Então, com isso, nós concluímos aqui abuso de autoridade. Pergunto para vocês, alguma dúvida? Alguma pergunta?